Com imenso sentido de agradecimento e é com profundo também questão de uma análise de integração à arte que eu procurei trazer aqui este tema, que é um tema que não é muito conhecido pela maioria, mesmo até dos especialistas, que é uma alegoria e um pensamento à parte mais nobre do corpo humano, que é a cabeça no seu conjunto, em que nos dita toda a beleza da figuração, nos cabelos, no olhar, no pensamento, em relação com a própria visão, no olfato, quer dizer, toda a cabeça óssea em si, viva, foi temática, como vocês sabem, de toda uma apreciação da grande parte dos artistas. Não vou agora entrar em grandes especificidades, basta entrarmos na Mona Lisa, o significado que tem aquela belíssima representação, e outra figuração também muito especial, Ana Mendoza de La Serra, a célebre mulher, que muito representou a temática espanhola no tempo do Filipe II, em que era uma figura que é muito curiosa, como uma mulher bonita, que se preocupava com determinadas atitudes, que usava uma pala no olho, e ela própria fazia questão dessa pala no olho por uma questão de maior integração de beleza, que isto é muito curioso. Essa senhora foi mãe de vários nobres, e nobres inclusivamente pesados da própria igreja, não vou entrar aqui, e ligada, era a princesa de Éboli, casada com um português que nunca esteve em Portugal, o São Rui da Silva, e muito amigo que foi para a Espanha no tempo do Manuel, o seu mãe, portanto, infanta de muito. Isto são duas figuras que me impressionaram em relação a uma que tem sido estudo, exatamente que aqui focalizei, e a outra, exatamente esta senhora. É claro que eu venho aqui trazer, se me é permitido, eu passo para aqui por este sítio, esta temática, que eu penso que é uma temática muito curiosa, que vou analisá-la em relação num estudo, que é um estudo preambular, da etiopatogenia dos traumatismos cranianos. Hoje, a cabeça, portanto, com toda essa integração, é de facto a nobreza, o ponto máximo, portanto, do organismo. E que há preocupações legisladas em relação com a sua proteção. Hoje é impensável, numa obra pública de qualquer construção civil, não se usa um capacete de proteção. Qualquer grande figura, qualquer, inclusivamente, representante de uma associação, do governo, enfia, portanto, aquele capacete, porque são normas estabelecidas. Em relação com as deslocações, em relação com os motociclos e das motas, há uma legislação que é pesada e tem que ser obrigatória o uso também de capacetes. Evidentemente que esses capacetes têm condicionamentos especiais para uma proteção, e essa proteção é, de facto, para manter uma defesa de uma preciosidade, que é o conjunto da cabeça. Este trabalho que aqui vos trago é um trabalho antes do Röntgen. O Röntgen é uma figura muito especial que tem sido esquecida. Um homem que, se nós na medicina chegarmos ao ponto que isto atingiu, não podemos de forma alguma esquecer quem foi Röntgen. É claro que eu, se tiver tempo, eu tinha formulado esta questão daqui, desta honra, desta apresentação, uma que são os conceitos clássicos da anatomia do crânio humano, o outro seria o método da construção naval, que nós temos uma obrigação muito forte, fomos os pioneiros, e penso que os únicos grandes registradores em relação com a arte, que muitas vezes não está escrita no século XV, no século XVI, de embarcações, que muito glorificou, e todas, hoje no mundo, todos são assentes em relação com essas questões, e outro que, evidentemente, que as teorias francesas, como eu disse na última reunião,
A morfologia, a anatomia francesa teve uma força muito grande, já a partir do século XIII em Paris. Se formos recordar que o Leonardo, que o Vesalius, André Vesalius, foi para Paris, era de Bruxelas, teve em Louvain, teve em Paris, depois saiu de Paris, porque os conceitos anatómicos eram muito clássicos, exatamente os conceitos de Galeno, e ele era um reformista e teve que ir para a Itália, e mesmo a Itália, debaixo de algumas dificuldades, embora as suas grandes colheitas de cadáveres, foi tudo em Paris. E ele foi para a Itália e aí conseguiu, de facto, desenvolver, doutorou-se e foi professor em Pádua, e a sua cirurgia foi o homem que define, portanto, a marca principal das anatomias modernas e das próprias escolas cirúrgicas. Em relação, eu vou apresentar uma teoria, que é a teoria de Pierre Delbé, de 1897, que este autor, analisando, portanto, com todo o critério, o tal crânio, a tal cabeça óssea, diz type d'un bateau à quille avec une charpente solide, partie renforcée et d'un intervalle des entreboutants plus faible. E toda a sua teoria é baseada nesta tese, que irei depois também apresentar, e o marco, que para mim é de facto um marco fundamental, que é 1895, William Conrad Röntgen. Depois, uns conceitos à medicina militar, ao valor que essa medicina teve, e não esquecer notas históricas referentes à Escola Médica Portuguesa. Nós, este ano, como sabem, um dos nobres da medicina foi exatamente a parte da neuroanatomia, neurofisiologia, principalmente neurofisiologia, relacionada, portanto, com todas as inovações modernas, e que nós tivemos um homem, Egas Muniz, que foi um dos pioneiros, que foi um dos nobres dessa pressão. E para finalizar, ligado com águas marinhas, uma questão, que nós estamos num planeta muito especial, muito belo, planeta azul, e não esquecer isto, sem água não é possível a vida. Ora bem, se me permitem, quando se fala de anatomias, evidentemente que as anatomias não se pode dizer que seja uma, ou analisar um aspecto das anatomias. Tem que haver uma integração muito pesada, muito consciente, de uma descritiva, de uma topográfica, de uma funcional, de uma clínica, de uma patológica, isto nas macroscópicas, não esquecer de outra versão, as microscópicas também, com muita valorização, com a integração de determinados sistemas ópticos, clássicos e inclusivamente os mais modernos, os eletrões e a microscopia eletrónica. Eu trago aqui a questão da cabeça, portanto, uma valorização do que é a beleza ou conjunto da cabeça em si, é de facto um local primordial, não só no seu inside, no seu interior, como inclusivamente no seu exterior, a percepção, mesmo se nós não falarmos uma valorização do seu conjunto, a maneira como as senhoras se apresentam em relação com os seus penteados, o seu próprio semblante, a fixação do olhar, etc., a parte de toda o seu conjunto. Há, de facto, capítulos que são extraordinariamente importantes e que, evidentemente, não terei a possibilidade nem tempo de poder descrever em relação com detalhes ainda mais rigorosos que integram o seu interior e, de facto, o seu conjunto e a relação com a própria formação esquelética. As noções básicas, o crânio, a cabeça óssea é formada, portanto, por um conjunto, o crânio e a face. A face são ossos mais simples, não são ossos tão complexos como os ossos do crânio, os placoides, os chatos. Temos um mandibular ou maxilar inferior, que foi muito discutido até ao próprio Vesalius, porque antes disso julgavam que era como os animais, que havia dois, o direito e o esquerdo. não. O Vesalius disse não, há só um maxilar, embora os estudos inclusivamente de embriologia, se possa ver que os pontos de classificação são diferentes. Mas a estrutura óssea é a única, que era um erro na parte da antiguidade galena. Depois, outro termo muito frequente, que é dito
a parte eclesiástica, os santos, as caveiras. A caveira, e tem o seu sentido, porque a caveira era o que encontravam-se mais nas tumbas, porque se perdia a parte do maxilar inferior. A articulação temporomaxilar e ficava apenas o conjunto integrado da parte superior. A relação com a caixa craniana é formada por 8 ossos, 4 ímpares, como sabe, o frontal, o dianteiro, o etmoide, um osso preciosíssimo, pequenino, que se encaixa como um puzzle exatamente na base do frontal, que tem uma lâmina crivosa, parece de facto uma tampa de um saleiro, que é por onde passam os filetes do próprio nervo olfativo, e que no protoencéfalo haveria essa parte mais desenvolvida e que depois foi reduzindo em relação com o grande desenvolvimento da massa encefálica posterior. Temos o esfenoide, que é um osso extraordinariamente curioso, parece um morcego, que também está integrado na continuidade com a base do crânio, e finalmente da parte de baixo o occipital, que eu já aqui tive questão de descrever em relação com a célula relíquia de Nuno Gonçalves, apresentado por aquele fragmento. E tem 2 ossos pares, os parietais e os temporais. São ossos chatos, que têm uma configuração muito especial, a parte exterior que é convexa e mais ou menos lisa, e a parte interior é uma parte acidentada. E o acidente é curioso. Se formos reparar, o que é que nós encontramos? As impressões digitais, que é descrito, e as folhas de figueira, que correspondem, portanto, à grande vascularização dos vasos da face endocraniana. É claro que eu depois irei dizer mais umas coisas em relação com isso, e não esquecer que o crânio primitivamente era membranoso, no desenvolvimento autogénico. Em breve, a sua metade inferior se transforma em cartilagem, enquanto que a superior permanece no estado simples de membrana. Os espaços membranosos não ossificados são designados por fontanelas. Isto é de uma importância muito grande neste conhecimento, porque em relação com o que eu queria dizer, as fontanelas, temos a posterior e a anterior, são vias de acesso através de qualquer cateterização numa criança, num bebé recém-nascido, e dá-nos logo acesso a uma via venosa. Quer dizer, numa criança recém-nascida, estar à procura de uma veia é muito difícil, e este acesso para infusões, tratamentos, é extraordinariamente rápido. Aqui, em relação que eu queria dizer, a caveira, o conjunto da cabeça óssea é primoroso. Tudo isto está certo. Tudo isto é bem feito. Tudo isto se integra. Eu não vou ter tempo, nem quero tão pouco, mas salvos em relação com esta preciosidade. A articulação temporomaxilar é das articulações mais bem concebidas que o homem poderia ter feito em robótica, que não fez, que é uma menisca arterosa conjugada, quer dizer, uma bicôndyle, tem 2 côndilos, o do temporal e o do maxilar, e é permitido todos os movimentos, mas de superiores, inferiores, lateralização, mastigação, abominação, tudo isto é possível, e só, de facto, um aperfeiçoamento muito completo. Por exemplo, no caso dos dentes, também vamos falar dos dentes, é também, cada um tem a sua função, cada um tem a sua atribuição, cada um tem a sua implantação nas raízes. Ora bem, falando em arte, um professor de anatomia geralmente tinha uma grande preocupação. Quando se estuda a anatomia, com muito detalhe, com muito rigor, começa quem estuda e quem apreende que há qualquer coisa de belo. E esse belo entra na memorização. E essa própria memorização, se me disser que eu ainda tenho conhecimentos muito válidos que retenho para desenhar um osso, eu desenho um osso comum sem recorrer a cópias. O que é que os grandes mestres faziam? Que eram mestres das belas artes. Gostavam, além da aprendizagem rigorosa do corpo humano, não só da biologia, da parte do movimento, que da parte esquelética, ter uma noção do que era um determinado osso para um artista. Isto é muito curioso. E vamos assistir, o anterior, o Viena, que foi professor das Belas Artes, era uma das provas que ele dava, isto faz parte do vestibular da Faculdade de Medicina, toda uma colheita de quadros, desenhos
gravuras de artistas que representavam, portanto, fragmentos do escudo. Isto é a maneira como um aluno de medicina viu das belas artes uma questão da caveira óssea, a sua diferenciação, a sua coloração. Isto também é muito curioso. Quem é este? É da Maria Helena Vieira da Silva. Quem é a Maria Helena Vieira da Silva? Não vou agora aqui entrar nas suas obras, uma grande artista portuguesa. Isto é, de facto, uma retratação que ela faz da cabeça de 1926. E se olharmos, é muito curiosa esta apresentação. Eu não quero perder tempo para não roubar nas outras coisas que tenho que fazer. Parece que está-se a sorrir, a temporal maxilar dá-lhe uma integração especial, a fossa temporal tem outra maneira. Quer dizer, isto é feito por uma artista de grande peso em que se integrou em relação com esta questão das artes. Vamos para o interior daqui desta parte da caveira, que eu posso dizer. Temos a cabeça e temos aqui a parte das tais folhas de figueira, as impressões. O osso amarelo é o parietal, o temporal está em baixo a olhar, vemos aqueles sulcos. Isto é de uma importância grande. Quando este trabalho que eu vou ter de trazer aqui, que é pautado por investigadores franceses, antes de terem provas radiológicas, eles disseram que quando há um traumatismo craniano violento, obedece a critérios, que já lá vamos falar, a tal conceito dos navios, que é muito curioso, mas a fratura do osso, a primeira parte da fratura-se é a tábua interna. Como sabem, estes ossos, o parietal tem duas tábuas, ou frontal, e inclusivamente também o temporal, mas principalmente se falarmos nas câmaras do occipital e do parietal, há a tábua externa, há a tábua interna e, de facto, a fratura da tábua interna condiciona o quê? Soluções de motilidade e que podem rasgar, fraturar a meninges e os vasos e dão os célebres hematomas. Conjunto de sangue, que são os hematomas intracranianos. Estes hematomas intracranianos, dados à expansão e à volumetria, têm tendências a aumentar e condicionar sindromas compressivos intracranianos. Daí a urgência de se fazer a trepanação e a evacuação deste hematoma. Já está referenciado nestes trabalhos que eu disse. A primeira zona, a atenção, é exatamente essas fraturas. Estas fraturas, portanto, é possível ver, condicionam, portanto, lesões hemorrágicas. Em relação, isto eu tentei apresentar de uma maneira muito simples. Se cortarmos o crânio, a cabeça, portanto, óssea, através da protuberância mais saída aqui da parte, chama-se a glabela, da parte anterior, a parte de cima da parte do nariz, e em relação com a protuberância occipital exterior, vamos encontrar um andar, que é a base do crânio, a partir da base do crânio, em 3 andares, um anterior, um médio e outro inferior, todos eles que têm uma questão de existir em relação para a proteção de toda essa caixa, esse conjunto precioso que é, de facto, o encéfalo em si. O frontal encaixa-se o etmoide, o esfenóide, o temporal e depois o occipital. É claro que eu penso que o PRLP, quando estava a pensar em teorias, olhou para esta questão e disse: isto assemelha-se até certo ponto a uma parte de uma embarcação. Aqui a parte da proa, a pompa, e é claro que levou a um estudo deste crânio, da base do crânio e do crânio também superior, em relação com pontos de grande sustentação, de grande defesa e outros mais fracos. Inclusivamente, o que eu tinha dito há pouco é que este é o tal frontal, vê-se muito bem aqui. Aqui um encaixezinho que é este osso, que é o etmoide. O etmoide depois vai fazer parte das colanas, da parte da fossa nasal. Isto é a apófise crista-galo, que é o termo correto. Crista, parece a crista de um galo, e que tem para a suspensão, portanto, da fossa do cérebro. Este osso parece um morcego, que é o tal esfenóide. Temos aqui depois o occipital atrás,
aqui o parietal com o rochedo, que está numa zona muito especificada, e temos esta base, que irei já falar daqui a bocado, em relação com esse conceito. Os fenóis, isto também era uma reprodução de uma artista, Estrela Faria, uma senhora que foi pintora e que viveu no ano de 1930, e fez a concepção à maneira dela, com todo o detalhe artístico deste osso, um bocadinho diferente daqueles que estamos habituados a ver nos tratados da anatomia. Entrando no tema que eu aqui vos trago, eu ponho isto em francês para que não haja deturpações, e o autor diz: cette perfection nécessaire à toute construction maritime rend étonnante la indifférence avec laquelle chaque siècle a laissé perdre le souvenir d'objets dont il aurait pu être fié. Nous sommes dans l'ignorance la plus complète sur la marine des peuples et de temps dont nous connaissons avec détail les costumes, les armes e les utensílios les plus communs. Isto é extraordinariamente curioso e quando começamos a estudar, a analisar esta temática, começamos a ver que no primeiro milénio, antes da nossa era, portanto, Portugal fora visitar os fenícios, gregos, cartagineses, romanos, e apesar da diversidade de métodos construtivos e das origens respectivas que todas estas embarcações tinham em comum, em serem construídas segundo um sistema designado pelos arqueólogos como casco primeiro, que consistia em introduzir o cavernante depois do casco estar pronto, com tábuas que o constituíam solidamente ligados por espigas e cavilhas ou cozidos e de forma de casco definitivo pelo corrimento das tábuas a olho de acordo numa experiência de carpinteiro naval, por vezes com a ajuda de moldes e bitolas. É assim provável que tenham sido os árabes a introduzir na Península Ibérica uma outra tradição construtiva designada por cavernas primeiro, em que o tabuado era pregado a uma estrutura ou cavernante total ou parcialmente pré-ilhada. Depois a quilha, roda, cadastro e painel de polpa terem sido colocados nos picareiros e ligados entre si, armava sobre a quilha um determinado número de balizas compostas por uma caverna e dois braços, e a elas solidamente ligados, que definiam a forma de parte central do casco. A forma dos delgados da proa e polpa era obtida com a ajuda de armadores, que eram ripas de madeira que se pregavam às cavernas pré-diretas a alturas determinadas. Os navios portugueses do século XVI e XVII fazem parte de uma linha evolutiva longa e complexa, constantemente aperfeiçoadas em funções das rotas, das cargas e das ameaças e oportunidades colocadas pelo dever histórico. Isto significa existir devidamente desenvolvido todo um conjunto de tecnologias, das quais destacaremos projeto de navios, carpintaria, ferraria, fundição, velaria, têxtil, cordoaria, tamaria e calafetagem. Para qualquer bibliófilo, começamos numa pesquisa. O que há sobre isto descrito? E temos, infelizmente, nós temos belíssimos livros que fazem parte da Biblioteca Nacional, da Biblioteca da Marinha, e já não esquecer que em 1570, 1580, Fernando de Oliveira escreveu o livro da Fábrica das Naus. Preciosidade. Se formos ver um livro ainda com mais detalhe, que é o livro da Traça das Naus, de Manuel Fernandes, é uma preciosidade. É um verdadeiro tratado. E que nós devemos ter orgulho e a honra de termos livros, ou melhor, tratados como este. Há hoje investigadores que estão a estudar passo a passo, com todo o critério, estas obras, e chega-se à conclusão
que as falhas possíveis em relação com o que eles fazem as determinações não são muito grandes. Quer dizer, evidentemente que há falhas. Obviamente, hoje, a tecnologia que nós temos em nosso poder, os computadores, as máquinas de calcular extraordinariamente potentes, se detecta qualquer erro e, evidentemente, que estes livros têm sido analisados por curiosos e por especialistas em outras perspectivas e, felizmente, que está a ser feito e que merece uma divulgação e eu não queria deixar de passar aqui neste evento de não referenciar estas preciosidades. Depois há outras que não vou perder tempo com elas e que, como vos disse, Manuel Fernandes não esqueceu de um livro preciosíssimo, que é o livro 1616. Aqui está uma reprodução que eu tirei do próprio livro, é um livro das traças, está ali escrito, que pintaria todos os modelos e medidas para se fazerem as navegações de alto bordo, como de remo traçado manual, que era, portanto, o tal mestre, o tal engenheiro, e que todos estes livros, ou o decorrer da consulta deste livro, tem vários modelos de embarcações, e ali está que é o modelo do galeão de 200 tonéis ou 200 toneladas, e com todo o pormenor da sua execução. Uma coisa que aqui trago também muito curiosa, e que eu penso tem cabimento, quando eu tive a possibilidade de ir ver uma feira de antiguidades de Lisboa, fui logo para a parte antiga dos livros. E vejo este exemplar magnífico, que pertencia à livraria Castro e Silva, e o pedi ao dono, ao Pedro Castro e Silva, que me deixasse fotografar. Isto é Lisboa, pré-terremoto, em que se vê ali o Palácio Real da Manuela, que é o Palácio da Ribeira. Depois temos aqui um picadeiro. No picadeiro podemos observar várias montagens de construção de embarcações, o Palácio dos Quatro Cataventos, que é conhecido como Palácio dos Cortes Reais. Não vou entrar aqui por nós. Esta que é uma fusta, mas não é portuguesa, que é errada, até tem coisas erradas que eu não queria entrar nesse aspecto, que é muito curioso. Errada no aspecto de construção, que eles não tinham a perícia que nós temos. Tem um castelo de popa, está certo, mas o castelo de proa não existe, está bem. Isto é tremendo. Quando há vagas tremendas, há logo uma inundação e há logo uma destruição completa. Quer dizer, devia haver uma integração completa em relação com o castelo de proa, na integração e de equilíbrio da própria embarcação. É claro. E porquê é que eu vos trago aqui esta questão? Eu pedi autorização porque, já vão ver, isto também é o que está representado no Museu da Marinha, quando se vai ver lá para os miúdos a parte do planisfério e aquela coisa toda, está lá uma figura grande. Tive a possibilidade de ver de onde eles tiraram, foi de uma aguarela de Roca, que pertencia à coleção do meu falecido sogro, da minha sogra, aliás, que é a construção das naus. Quer dizer, vê-se perfeitamente, se reparar, que esta é um detalhe, como sabe, todo o Rocameiro tinha um detalhe precioso em todas as suas execuções, e se vamos ver aqui, é exatamente uma reprodução. Mas não é por isto que eu vos trago aqui, trago pelo seguinte: no outro dia, quando em Lisboa, se prestarem atenção, junto da Praça da Ribeira, o que é que estão? Estão a fazer lá um parque de arruamento subterrâneo. E o que é que eles encontraram? Um picadeiro, portanto, formação das naus do século XVI e do século XVII. É claro que isto é uma obra de um valor arqueológico impressionante. Se fosse num país rico como os Estados Unidos, punha-se um grande mostruário e uma apresentação muito grande. É claro que isto foi já isto é muito difícil, manter-se isto é o que eles dizem, inclusivamente, manter-se uma conservação sem a parte aquática, porque estas madeiras são madeiras especiais, têm que estar em lodo em relação com a sua conservação, e de forma que foram detalhadamente a sua parte. Portanto, mérito de homenagem a toda a equipa de arqueólogos que lá estiveram, fizeram uma cartografia extraordinariamente intensa, uma identificação peça por peça, que não é simples, uma deslocação espécime por espécime,
e aquilo foi colocado, foi transferido para água, para uma zona pantanosa, com água, que é o dos fuzileiros de Valdecer. Portanto, estas gravuras, que muitas vezes nós apreciamos em livros antigos e livros históricos, muitas vezes isto dá-nos ensinamentos e dá chamamentos que nos pode abrir a mente em relação para outras investigações. Voltando à nossa temática, o que é que eu procuro aqui dizer? Dizer que, quando um choque atinge a volta craniana, pode produzir uma fratura no momento onde os limites da sua resistência, ou seja, os limites da sua elasticidade, sejam ultrapassados. A ruptura começa no ponto de aplicação do traumatismo, mas não se fixa aí, porque sempre que o efeito se irradia à distância para a base, bem mais afastada, porque a violência foi de grande intensidade. A direção do trajeto das fissuras depende da disposição arquitetural do crânio. Assim, a teoria antiga, não é das mais antigas, a teoria primária de Saussure e de Saint-Beuron, há uma teoria que não é atual, que eles põem atual, quem escreveu para a altura, que é a secundária de Arran, Trellat, Félicé, a disposição arquitetural do crânio, coadjuvada pelaquela que disse em 1857 sobre um tipo de embarcação de química. É claro que estes autores comparavam o crânio a uma esfera e, quando o traumatismo atingia, as vibrações produzidas propagavam-se uniformemente a todos os pontos do esforoide, determinando rupturas em porções menos resistentes sobre a base, em casos particulares. Após esta teoria, as fraturas da base do crânio seriam sempre fraturas por contragolpe, isto é, fraturas isoladas, independentemente, muitas vezes, das fraturas da abóbora. A teoria que parece aplicável à grande maioria das fraturas da base é a seguinte: le trajet parcouru par les fissures est un rapport étroit avec la disposition arquiteturale do crânio. A sua disposição arquitetural mostra que a espessura do esqueleto craniano se distribui de forma desigual, mas não sem ordem, que ao lado de zonas espessas e sólidas se encontravam segmentos finos e pouco resistentes. En tenant compte de la situation réciproque de ces points renforcés et de ces points faibles, on peut dire schématiquement que le crâne est constitué sur le type de bateau acquis avec une charpente solide, partie renforcée et dans l'intervalle d'entre-boutons plus faibles. E podemos ver que, não vou entrar aqui nestes problemas, que os pontos reforçados dizem respeito aonde? À peça anteroposterior, à carena, às peças laterais ou varengas. O crânio, a peça basilar estendida do buraco occipital à célula túnica, responde à carena, à peça sincipital, portanto, do ponto fundamental. As varengas, inclusivamente, depois, e as partes lateralizadas, usadas como botantes de Félicé, uma anterior pela zona fronto-etmoidal, depois uma posterior pela peça occipital, as anterolaterais, as orbitosfenoidais, a postolateral pela peça petro-mastoidiana. Isto é claro que as zonas que são mais finas ou mais fracas são os enterobotantes fronto-esfenoidal, os enterobotantes esfenopoderosos e o enterobotante occipitopoderoso. Isto é muito bem a representação. É possível ver que eles esquematizaram exatamente o que eu acabei de dizer, a azul, nas zonas de maior resistência e nas brancas, evidentemente, onde não está representado, nas outras mais fracas. Isto, o que eu mostrei de início em relação ao crânio, vemos aqui que estas são as zonas e, inclusivamente, numa experimentação e numa descrição pré-retraniana, estas zonas não apresentam traços de fratura. Outra coisa muito curiosa é esta questão que está aqui. On observe, tout d'abord, au point frappé, une zone de dépollution qui est limitée par les arcs-boutons voisins et qui peut attendre 5 fractures se suivent jusqu'à 1 cm de profondeur. Quand la limite d'élasticité est dépassée, la paroi crânienne se brise. C'est la table interne que cede la première puis l'externe. Isto é muito curioso, estas afirmações feitas. E temos aqui, no complemento
deste trabalho exatamente os traços de fratura. Quer dizer, o crânio, os traços de fratura em diversos posicionamentos, e se observarmos, estão fora das zonas de maior consistência e de maior consolidação. Gravuras. O que é que eu encontro? Muito difícil. Quer dizer, encontramos gravuras portanto, em livros antigos. Esta é, portanto, uma fusta também, uma embarcação nacional que tem a Cruz de Cristo. E o que é que se vê? Vê-se a zona de estribor, em que é uma fratura grande. Quer dizer, a preocupação de levar a embarcação até à margem, a evacuação do pessoal e o tirar o pano, que é fundamental, e temos aqui um escalero, e ali um traço de fratura bastante complicado, acima do nível, portanto, para que se consiga chegar ali. Outro caso também tremendo são as fraturas dos mastos. Isto é das coisas mais complicadas e muitas vezes terríveis. Isto aconteceu no Cristóvão Colombo, na primeira travessia, quando ele vem. Isto também não tem tempo para entrar nesse pormenor, quando ele perde a Galega, portanto, a nau grande em Santa Maria, e vem do Pison, mas, portanto, o Pison mais velho, havia ali conflitos, e a Pinta não vem lá. A Pinta era o Martim Pison, é que vem. E ele vem na mais pequenina, na Ninha, e chega ao mar, ali na zona dos Sargassos, parte do mar principal, estava convencido piamente que iam se afundar e vai, portanto, aos Açores, a Santa Maria, em oração, rezar por ter chegado a bom posto. Isto é muito curioso. Ele perdeu, é claro, esta representação medieval é curiosíssima, é a força do maligno, do mal, os diabos a condicionar, portanto, a quebra do mastro, e está o padre a orar e o outro em pânico no Castelo Colombo em relação com esta questão. Trabalhos recentes também levam que, isto é muito discutível também, que a nau, isto de Colombo, portanto, nós estamos a ver, São Paulo, em 1492, em agosto, depois fez uma travessia, que não foi também por menor, chega, portanto, lá às ilhas, e é espanhol, e perde a Galega numa altura, no dia, portanto, de Natal, em relação, portanto, do mesmo ano, que dizem que foi uma incúria. Quer dizer, ele não estava, o outro não estava, uma mulher não estava, e estava apenas um grumete a tomar conta e a embarcação cai. Aqui nesta reprodução diz exatamente o contrário, que eles iam navegar e que há de facto um encanamento ou de facto uma zona de destruição grande em relação com o temporal e que isto é dado por isto é algo que é dado na sua possível realeza da verdadeira grandeza da Santa Maria da Galega, que pertencia ao Fernando Lacosa, que era o homem que ia mandar de marcação conceitual. Também não tem tempo de entrar no pormenor. Agora, isto para chegar a um ponto em que, nestes capítulos e na discussão deste trabalho, todos os trabalhos merecem a sua discussão, até onde determinadas conclusões, há uma técnica, há uma ciência que é primordial, que é a arqueologia subaquática. E a arqueologia subaquática tem que ser subejamente valorizada nas indicações, nos conselhos, em relação com os irondar. Aqui vê-se que é o canhão de Colombo, e nem exatamente nas pesquisas que eles fizeram subaquáticas nessa zona, e nós temos que dar parabéns à Universidade de Faro, em relação com doutoramentos que têm sido feitos lá, em relação com o Pro-Arado, o navio Pro-Arado, um navio medieval, que foi encontrado em frente, quando estavam a fazer os assoreamentos da cidade de Portimão, e que, juntamente uma equipa de mergulhadores com a escola francesa, fez um trabalho notável, que eu não tenho, o FRJ não tenho aqui presente, fizeram uma tese extraordinariamente desenvolvida, já estive a ver a tese, toda ela muito bem documentada, e que, de facto, é a prova dos 9. Quer dizer, vê-se que a fratura que eles encontraram desta embarcação, através do local onde está, que foi, de facto, uma fratura
uma das zonas principais e condicionou ao afundamento. Não vou entrar aqui em pormenor em relação a determinadas questões do crânio. Isto é para dizer que este homem, o André Vesal, 1543, modifica, antes disso já que eu focalizei a preciosidade do Leonardo da Vinci, mas o da Vinci chegava aqui e dizia assim: senhor, há o quiasma óptico, há o nervo óptico e para aqui no esfenóide. E pronto, acabou. Este não, este já vai descrever as fitas ópticas que entram em relação com o contexto dos nervos cranianos em relação com esta anatomia. Portanto, o mérito tem que ser dado e toda a divulgação e todo, como é que eu poderei dizer, todo o empenho de chamar a atenção, de facto, isto foi uma grande figura, que também havia muita coisa aqui para dizer que eu não tenho tempo, sobre André Vesal e suas experiências. Isto é, de facto, uma das questões que eu não posso também ter tempo para falar. É os trabalhos modernos que estão-se a fazer sobre o próprio pensamento, a cor do pensamento. Se for um trabalho moderno, é que o pensamento, o que eu estou a dizer, o que você está a dizer, o que está a pensar, tudo isto se deve a uma interrelação sináptica das serotoninas através dos circuitos deste computador extraordinariamente complexo que é o cérebro e que muitas vezes ainda estamos muito longe de entender ou de procurar entender. Isto foi o que acabei de dizer. Ao Deus e ao borracho e ao menino põe sempre a mão por baixo. E é claro que, de facto, isto é precioso. A criança, quando nasce, o cérebro pode-se acomodar, pode-se, portanto, amolgar sem haver lesões de maior. E é através desta zona, que é bregmática, que é, portanto, a fontanela anterior ao bregmática, esta aqui, que é possível, e se vê em crianças com grandes problemas, recém-nascidos, com grandes dificuldades, fazem as perfurações para entrar rapidamente as infusões e os líquidos através da circulação. Este homem é um homem que parece ser relembrado, William Conrad Röntgen. Eu trago aqui também, isto é muito curioso, de 1896, de uma revista americana, que definia só isto: The Röntgen Rays, the Röntgen Rays. What is disgrace? The towns ablaze with new phase of scissor rays ways. Quer dizer, isto é de facto de uma força que é bom não esquecer que este homem abre todo o cortejo de investigação do que é a medicina e da imagiologia atual. Permitir a obtenção da imagem com o emprego de formas de energia visível, a imagem radiológica, que muita coisa podia falar depois, a estática e dinâmica, não temos tempo para isso. Aqui a medicina militar foi a importância que teve em 1897 o início da Guerra Turca, Grego-Turca, de River War em 96 e 98, 1800, portanto, a Guerra da África do Sul, de Boer War, em 1899, a Guerra Hispano-Americana, em 1888, e a Primeira Grande Guerra, 914-18, faz agora um centenário, e nós tivemos nessa representação, nesse teatro de guerra, a aprendizagem pela obtenção da imagem, a aprendizagem pelo registro de imagem, o manuseamento do equipamento, noções concretas da anatomia, o correto posicionamento das estruturas anatómicas, etc., para a interpretação da imagem e a evolução permanente e imparável de toda a tecnologia que tem todo este sistema da imagiologia associado. Não queria acabar de forma nenhuma aqui a umas notas históricas referentes à Escola Médica Portuguesa. Egas Muniz, 1927, a arteriografia cerebral, Reinaldo Santos, 28, Egas Muniz novamente em 31, Reinaldo Santos Arroz, Augusto Lamas e Pereira Caldas, 32, Lobo de Carvalho, Egas Muniz e Saldanha, 34, Hernani Monteiro, 38, Cintos Santos com a ortografia, flemografias, As de Sousa em relação com a angioquimografia, depois temos Sousa Pereira, do Porto, com a portografia, temos Albano Ramos, Aleu Saldanha, Eduardo Coelho, Ares de Sousa, Armando Ferreira, que é no Testigo e Preres, que foi a nossa escola, em 58, os estudos da microangiografia, 71, Luís Ares de Sousa. Portanto, aqui, para acabar,
há uma questão que também me parece muito importante para finalizar, que é a origem da vida. Com certeza, várias pessoas se interrogam, e é das coisas mais complicadas, e que diversos grupos da ciência estão de acordo em aceitar que foi na água, por mais de 3.800 bilhões de anos, tivesse surgido a vida no nosso planeta. A água resultou de determinadas reações químicas, por altura das primeiras fases da sua formação. A origem da vida, tema de extrema e complexa discussão, implicando áreas pluridisciplinares da ciência, as tradicionais químicas, biologia, física, geologia, astronomia, astrobiologia, não descurando a cosmogonia, nem tampouco a arqueologia. Evidentemente que isto é nos tratados mais modernos, em que se põe aqui uma certa panorâmica, também não vou entrar nisso, porque então não sabíamos e perdíamos, e temos aqui também uma questão que eu queria chamar uma certa atenção. Curiosas são as teorias aristotélicas da origem da vida, com base na geração espontânea, que durante a Idade Média tiveram os seus defensores, como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, para o Renascimento, serem seguidas depois por René Descartes, como igualmente por Isaac Newton. As teorias propostas por investigadores alemães no final do século XIX, Leibniz, Richard, Helmholtz e outros responsabilizam a teoria cosmozoica com a hipótese de que a vida tivesse sido trazida de outro ponto do universo sob a forma de esporos que se sustenta através dos meteoritos. Claro, são teorias por possibilidades de contaminação da crosta terrestre após a sua queda. Evidentemente que há outros conceitos mais fundamentados, que é os modelos metabólicos. O mundo dos TOSTs. Isto é também importante. As investigações de Arnold Moravitz, Christian Dunn, e que este último equaciona a formulação de um modelo mais preciso, postulando a congruência entre o metabolismo primitivo e a bioquímica dos seres vivos atuais, onde a função central da acetilcolina S e A no metabolismo energético teria sido precedida por compostos derivados da esterificação de ácidos carboxílicos com tióis e tioésteres. O mundo do ácido ribonucleico e desoxirribonucleico. Chegamos aqui a um grande quadro, portanto, uma projeção, 1986, do Walter Gilbert, aponta que estas moléculas são capazes tanto de armazenar informação DNA na maioria dos organismos vivos atuais, como de promover reações metabólicas, atualmente os enzimas de natureza proteica, como a natureza química dos cofatores enzimáticos estruturalmente relacionados com os monómeros do RNA e os processos de reprodução de vários tipos de vírus, tidos como remanescentes de formas primitivas da vida. É claro que, se nós formos olhar para nós próprios, de onde é que nós descendemos? De um útero, de um ovo fecundado. Esse ovo existe numa espécie de um aquário materno, em que nós temos a representação muito esquemática, muito lúcida, de dois gémeos que comungam uma igualdade quase plena, que são os gémeos univitelinos, têm só um vitelo, portanto têm só uma placenta. Os gémeos bivitelinos, que já são diferentes em relação com as partes imunológicas, já têm outras estruturações diferentes. Temos depois, porque é que eu trago isto aqui? Para se lembrarem que na região do pescoço, antes, portanto, isto é um embrião de 4,2 milímetros, ou cerca de 30 dias. Ele tem o quê? Tem a existência de brânquias. Região braquial. Não tem guelra, mas tem uma região braquial que atesta, exatamente como nos cetáceos, e uma configuração muito semelhante. Evidentemente que isto é o nosso embrião humano, isto aqui é de um cetáceo, que as parecenças são também a grande dote, do grande dote da criação humana, que é o melhor que nós podemos imaginar, que é a perfeição de uma criança, portanto, a receita para ser posta na realidade, no mundo, em que os seus sentidos existem, as suas conexões existem, as suas possibilidades, tudo existe. E não esquecer que muitas vezes
existem tumores, existem zonas patológicas da face lateral do pescoço que correspondem, passa despercebido, e é preciso pensar, correspondem a restos de orifícios das fístulas laterais que correspondem exatamente às possibilidades de restos das fendas braquiais. Muitas vezes isso desaparece, mas pode haver determinados restos e que podem gerar determinadas situações. Queria prestar uma homenagem muito viva, e eu sou em parte, é o tal aquário que nós temos, que é a nossa aquário na Terra, que é a nossa aquário intelectual. Isto é o Instituto de Anatomia da Faculdade de Medicina de Lisboa, e que este senhor que aqui está no meio, já faleceu, que era o professor Armando Ferreira, muito preso, ao lado também já professor Portela Gomes, a Alice Levinho é viva, aqui o Criamentos também é uma pessoa que foi um dos meus orientadores, muito grande amigo, já faleceu. Quem é que nós vemos aqui? Este é o Esperança Pina, é o Gerson Estácio Rebouças Esperança Pina, foi reitor da Universidade. Quem é aquele ali da ponta? É o presidente da Universidade, que é o António Bessa Barrendas. Quer dizer, temos aqui vultos. Aqui está o Luís Pereira, que já faleceu, o Mário Bernardo, que é professor também de cirurgia, este aqui, o da Masmora, já faleceu, este era o pai era da plástica, é o... não me lembro agora o nome. Aqui sou eu, bastante jovem, aí, o Camilo Alves, coitado, que já faleceu, e o Mário André, o França. E quer dizer, nesta escola, que era uma escola do Armando Ferreira de Lisboa, havia uma certa propensão para a parte francesa. Tínhamos uma biblioteca riquíssima. Até eu tive na mão, com breves aulas, não sei onde é que eu espalho esse livro, que é uma coisa excepcional, e não queria deixar aqui muito uma viva, portanto, talvez esta formação, que paixão que tenha uma indução muito especial em relação com o que eles têm. Repetindo, Reinaldo Santos, e que estão aqui pessoas que têm uma certa intelectual, um certo intelecto científico, é preciso ver este aspecto, que ele ficou muito bem. Isto é um passado, passa despercebido, mas acho que é de apanhar. A coerência essencial na crítica não é a obstinação nos erros, é a disciplina dos métodos que os corrigem. E são estes, quando usados com imaginação e independência do espírito, que renovam a evolução do pensamento crítico. Só quem não medita, não modifica. E, meus queridos amigos, aqui termino, obrigado pela vossa atenção e mais uma vez uma homenagem a esta casa, a este núcleo, a esta cidade e a esta figura que se chama Joaquim Veríssimo Secada. Obrigado.